Mulheres que mudaram eras, de Márcia Silva. Continuando no capítulo 4, no tópico 1, hoje vamos falar sobre o segundo aspecto da aliança com Deus, a confiança. Faça-me, ó Senhor, o que bem lhe aprouver. Rute capítulo 1, versículo 17. O segundo aspecto da aliança com Deus é a confiança, e isso nos diz respeito. Por um lado, Deus nos ama e por isso nos comprou de volta. Mas, por outro, é necessário que nós tenhamos confiança nele, o que significa confiar em seu amor e sua palavra. Ruth declarou sua confiança ao afirmar: Faça-me, ó Senhor, o que bem lhe aprouver. Embora estivesse falando a Noemi, Ruth não colocou sua confiança em sua sogra, e sim em Deus. Esse foi um ato de fé. A aliança com Deus não depende do que você sente, e sim daquilo que você crê. Mas o diabo sempre tenta nos prender nas emoções. O diabo poderia dizer para Ruth: Mas quem é você para fazer aliança com Deus? Você não tem nada a oferecer, seu povo é idólatra e Deus nunca aceitará sua adoração. Você não é digna, sua vida acabou. Mas ainda assim ela declarou ao Senhor: Tu és o meu Deus. Fé é declarar o que Deus é e não o que você sente ou vê. É assim que você aprende a colocar a confiança em Deus. Eu gosto muito de orar os salmos da Bíblia, porque alguns têm expressões poderosas, como o Salmo 91, versículo 2. Deus meu, em quem confio. Dizendo isso, você já começa a oração colocando sua confiança em Deus. Também gosto do Salmo 18, que inicia com uma declaração de amor. Eu te amo, ó Senhor, força minha. É assim que você se relaciona com base na aliança pela fé na palavra de Deus. Lembre-se, você não precisa se sentir amada, você precisa apenas crer que é amada. O sentimento virá depois. Certamente, sua confiança em Deus sempre será testada, como aconteceu com Ruth, quando Noemi lhe disse: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Ruth, capítulo 1, versículo 8 e 9. Noemi estava mostrando a realidade, pois Ruth tinha muito mais chance de segurança e de se casar novamente no meio do seu povo, com sua família, do que ao lado dela. Casamento e segurança sempre são um teste para as mulheres. Mas às vezes essas coisas se opõem ao que Deus tem para você. É nessas horas que você precisa se posicionar na fé. Ruth colocou sua confiança em Deus e não no homem. Muitas mulheres se sentem infelizes porque têm colocado a confiança no marido, e quando ele não pode satisfazer suas expectativas, elas se tornam infelizes. O diabo se aproveita disso para falar à sua mente. Olhe, os casamentos à sua volta, é assim mesmo, conforme-se. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, porque tudo lhe irá bem. Veja em Salmos 128. Uma mensagem para refletir. Você dependerá daquele em quem você colocar sua confiança. Para que um casamento seja bem-sucedido, é preciso que ao menos um dos cônjuges coloque sua confiança em Deus. Decida em quem você confiará, em Deus ou no homem, pois isso significa que você dependerá daquele em quem você colocar a sua confiança. Antes de me casar, fiz uma oração, mas não aquela oração tradicional para que Deus confirmasse se meu noivo era a pessoa certa para mim. Foi o contrário, pois orei para saber se eu era a pessoa certa para ele. Eu sabia que meu marido seria pastor e não queria ser empecilho em sua vida. Na verdade, antes de firmar uma aliança com meu marido no altar, eu fiz uma aliança com a vontade perfeita de Deus. Eu não me casei confiada no homem, mas unicamente em Deus. Isso fez muita diferença em nossa vida conjugal, pois nunca o culpei.
pelas perdas que tivemos ou pelas dificuldades que enfrentamos, mas em meio a todas elas aprendi a confiar em Deus. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 7. Essa relação entre confiança e dependência é muito séria. Algumas mulheres citadas na Bíblia agiram de forma independente porque colocaram sua confiança no marido e não em Deus. Então, quando aqueles homens não corresponderam às suas expectativas, elas agiram por conta própria. Sara e Eva são exemplos clássicos desse tipo de atitude. O problema foi que elas deram a palavra final em relação ao propósito de Deus. Elas interferiram nos planos de Deus sem consultá-lo, porque deduziram que ele concordaria com elas. Por isso, temos que ter muito cuidado com nossa intromissão nos assuntos do reino, pois as mulheres têm a tendência de interferir na hora errada. Precisamos aprender a confiar em Deus. Confiar significa permanecer no rumo para o qual Deus a chamou, mesmo diante dos riscos. Para isso, você precisa se apegar à palavra que Deus lhe deu, pois Deus não muda o que falou. Aprenda a viver uma fé prática em que você faz o que precisa ser feito, mas debaixo da dependência total de Deus. Se você aprender a ser prática nas pequenas coisas, saberá se posicionar em coisas relevantes. Ruth nos dá o exemplo de como ter uma fé prática. Ruth não mostrou nenhum tipo de dependência em relação a Noemi. Ela não ficou dependendo das palavras de motivação da sogra, até porque Noemi havia lhe mostrado a realidade nua e crua, sem rodeios. Ruth aprendeu a confiar em Deus. Ela se ergueu em fé e se manteve firme o tempo todo. Quando você se tornar uma pessoa dependente dos outros, isso se torna um problema em sua vida natural e acaba refletindo também em sua vida espiritual. Algumas mulheres dependem do marido para tudo, seja para ir ao supermercado, comprar comida ou trocar uma lâmpada. Seja prática. Faça aquilo que precisa ser feito e com certeza você reclamará menos do seu marido. Ruth foi prática, ela não ficou esperando um milagre cair do céu, mas foi trabalhar para se sustentar e a Noemi. Outro aspecto importante são as emoções. Aprenda a não depender dos outros para ficar bem. Essa é uma atitude muito frequente nas mulheres. Quando você aprende a resolver suas crises emocionais diante de Deus, você culpa menos os outros por seu estado de humor. A dependência emocional é uma prisão. Quando vive desse jeito, você não aprende a depender de Deus porque seu foco está no homem. Não fique dependendo da opinião dos outros o tempo todo e para tudo o que você for fazer. Seja uma mulher resolvida em relação às questões emocionais. Até a sua vida conjugal fica muito mais fácil quando você aprende a controlar suas emoções. Aprenda a ter uma vida de oração, independentemente de alguém lhe cobrar isso. Jesus disse: "Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Jó capítulo 7, versículo 38. O fluir da vida no espírito não depende do marido ou da liderança que você tem. Tudo o que é espiritual depende da ação do espírito e não do homem. Deus mudou a sorte de Ruth, mas ela soube unir confiança e praticidade. É assim que você deve agir. Coloque os olhos em Deus e faça o que precisa ser feito e Deus se encarregará dos resultados. Tenha certeza de que Deus também é muito prático. Ele suprirá todas as suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Eu convido você para refletir sobre este texto e fazer as suas anotações no seu devocional diário. E espero por você no nosso próximo vídeo. Até breve!